20 anos do Tratado do Mercosul. Senhor Presidente, a minha saudação inicial a Vossa Excelência, principalmente pela iniciativa da organização da sessão. Saúdo as autoridades brasileiras na pessoa do meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães. E os embaixadores na pessoa de outro companheiro, o Maximilian Robespierre, embaixador da Venezuela. Há mais de 20 anos, a nossa preocupação e ação política se dirige para a consolidação de uma visão de cidadania sul-americana. E neste sentido, logo na sequência da crise financeira mundial em 2008, promovi no Paraná um seminário internacional sobre a catástrofe, reunindo em Curitiba economistas de toda parte. E entre os conferencistas, eu quero destacar a presença e a participação do economista Aldo Ferrer, ex-ministro de Economia da República Argentina. Com Raul Prebisch e o nosso genial Celso Furtado, talvez possamos colocar Aldo Ferrer em uma tríade de brilhantes pensadores que mudaram a forma da América Latina se enxergar, que identificaram com precisão as origens de nosso subdesenvolvimento e apontaram um caminho seguro para a superação da miséria. Prebisch, Furtado e Ferrer certamente são a vanguarda de um pensamento econômico latino-americano que se opõe à obtusidade tanto dos fisiocratas tardios quanto dos dependentistas afoitos, além de exorcizar os sempre renitentes colonialistas. Já com mais de 80 anos, Ferrer preserva não apenas a antiga lucidez, como ainda encanta por sua fé juvenil no desenvolvimento latino-americano, na integração latino-americana, na realização comum de destinos comuns. O que nos disse Ferrer? Antigas verdades. Que a crise do mundo do dinheiro, da especulação financeira, faz com que voltemos a algumas ideias básicas sobre o desenvolvimento das nações. Ideias que se sustentam na experiência histórica de nossos e de outros países. A ideia de que o desenvolvimento é e será sempre um processo endógeno, dentro de um espaço nacional, fundado nas próprias forças, com a participação solidária da sociedade, com a justa e adequada distribuição de benefícios, com pressupostos claros de justiça social. A ideia do Estado como organizador das sinergias e dos recursos, incentivador da iniciativa privada, estimulando pessoas, talentos e capacidades, favorecendo a geração e a distribuição de riquezas. A ideia de que a construção nacional não se dê apartada do mundo e sim integrada a ele, mantendo-se, no entanto, o firme comando do próprio destino. Antigas verdades, verdades novas e verdades atuais. Todas as reflexões sobre o pensamento latino-americano, dizia Aldo Ferrer, conduz-nos a entender que o desenvolvimento implica em um processo de transformação da estrutura produtiva, incluindo aí a industrialização e a incorporação no tecido econômico das atividades portadoras do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Em resumo, não há desenvolvimento sem transformação produtiva,
sem ciência e sem tecnologia. Reportando-se a Prebisch e ao seu modelo centro-periferia, Ferrer lembra que é impossível realizar esse processo de transformação atendendo-se tão simplesmente à produção primária, às commodities. É a condenação ao atraso, insistia ele. Por sua vez, a economia interna e os recursos próprios são fontes fundadoras das transformações econômicas e sociais, lembrava Aldo. A contribuição externa, o crédito e os investimentos internacionais são complementares, jamais substitutivos da economia nacional. Não é à toa que os países com as maiores taxas de investimentos são os que exibem a maior participação da economia própria na acumulação da poupança interna, nos afirmava Aldo Ferrer. Ferrer lamentava que os países latino-americanos tivessem se afastado desse pensamento, destes caminhos, e praticado exatamente o oposto, aceitando que o mundo está globalizado, que o poder está centralizado em reduzido número de países e mercados, que a única saída seria adaptar-se a isso, já que não teríamos poder nacional, em virtude dessa concentração do poder mundial. Quer dizer, em um mundo assim, não haveria mais espaço para projetos e sonhos nacionais, apenas para a vil suzerania. Consequência, a aceitação de um receituário que arruína os nossos países, com privatizações indiscriminadas, desregulamentações criminosas, submissão à especulação financeira, contaminando toda a nossa economia aos vais e vens da jogatina das bolsas. Acrescenta-se a isso a sobrevalorização do câmbio, encarecendo e desestruturando a produção local, destruindo a rentabilidade e sufocando o crescimento. Enfim, com Ferrer deploramos a substituição de um pensamento tão rico, tão elaborado, tão generoso e tão solidário pelo consenso com os dominadores. Mediocridades, embaixador Samuel, mediocridade de Esaú. O ex-ministro argentino lastimava que, a despeito do formidável potencial de recurso de nossos países, 2 séculos depois da independência, continuássemos economias subdesenvolvidas, com forte injustiça social e brutais desigualdades. Por fim, Aldo Ferrer apontava algumas respostas não apenas para o enfrentamento da crise advinda com a explosão da bolha financeira, e sim para a retomada dos projetos nacionais. Construir a identidade nacional em cada um de nossos países. Aprofundar a transformação industrial e tecnológica. Mobilizar os recursos próprios, a economia nacional e o talento da nossa gente. Estados nacionais transparentes, eficientes, democráticos, capazes de ordenar a economia com independência e visão social. Que o local mais rentável e seguro de se investir as poupanças de nossos países seja sempre o nosso próprio país. Política de câmbio que privilegie a produção nacional. Ferrer ponderava ainda: se não podemos transformar o mundo, podemos ajudar com boas ideias a transformação de nossos países, situando-nos no mundo de uma maneira diferente, não como subordinados, mas como nações desenvolvidas, socialmente justas, capazes de ter uma relação simétrica, intensa e profunda com o resto do planeta. Nações no comando de seus destinos, sem jamais delegar decisões de caráter nacional.
o ex-ministro ainda tal de se intensificarem as relações dos países latino-americanos para a consolidação do Mercosul. No entanto, advertia, essa iniciativa não pode ser deixada para as chamadas forças livres do mercado, porque em nossa região existem profundas assimetrias que geram desequilíbrios, e esses desequilíbrios só poderão ser enfrentados com políticas públicas compartilhadas. Ferrer cita ainda os setores de infraestrutura, de transporte, de comunicação, de tecnologia e inovação como áreas para investimentos conjuntos e acredita que o Brasil e a Argentina possam liderar uma cooperação financeira entre os países do continente. Enfim, concluía o parceiro de Raul Prebisch e Celso Furtado: não podemos continuar perdendo tempo no início do terceiro século da independência de nossos países. Senhoras e senhores senadores, embaixadores e autoridades que prestigiam esta nossa sessão. Em resumo, foi essa palestra de Aldo Ferrer que eu quis trazer para esta comemoração dos 20 anos do Mercosul. E ao relembrá-lo, reforçam-me as convicções de que estamos teimando em caminhar na contramão da história. Obrigado pela tolerância em relação ao tempo, senhor presidente.